Então, vias aéreas, não. Injeção na sala de parto, sim. Hepatite B na sala de parto, não. Seguimos nas coisas que... Vamos entrar já mais em polêmica, vamos lá. Seguimos nos protocolos e colírio. As crianças precisam fazer o tal do colírio de nitrato de prata ou outras substâncias que tem agora? Vamos lá. Desculpa, E aí... essa briga não é minha. Verdade. Então, aí vai muito relacionado ao pré-natal. Eu brinco que o nitrato de prata virou um vilão, mas ele salvou muita vista. Muita vista. No mundo, e não estou falando só no Brasil, né? O nitrato de prata, ele foi uma descoberta que fez com que muitas crianças deixassem de ser cegas. Então, ele não é e nunca vai ser vilão, tá? Só que a gente fez um protocolo para todo mundo e nem todo mundo precisa disso, né? Então, na verdade, ele não é vilão, ele é mocinho. Ele é um remédio que evita cegueira. Olha a importância dele. Só que nem todas as crianças precisam desse remédio. Então, quando nós podemos individualizar caso a caso, a gente hoje tem um protocolo de humanização, de quando a gente sabe que aquela mãe não tem risco de ter uma gonorreia, uma DST, a gente não fazer o nitrato de prata ou a eritromicina, que hoje é a opção, né? Hoje, algumas maternidades particulares hoje já têm a eritromicina. Que seria menos... Qual é o efeito colateral? Por que Cáustico, se fala tanto do vilão nitrato de prata, né? É porque é um colírio, tá? E como qualquer medicamento, pode ter efeito colateral. Então, tudo é pró e contra, né? Em medicina, né? Então, o nitrato de prata, ele pode levar a uma conjuntivite medicamentosa. Então, é aquela criança que fica com a vista vermelha, que fica com a vista demasiada, inchada, né? Então, é aquela criança que tem um efeito colateral ao nitrato de prata. A eritromicina, a gente tem um pouco menos, mas em compensação, ela é um antibiótico. Então, também a gente evita um antibiótico logo nos primeiros dias de vida. Então, apesar de hoje ser o protocolo primeiro a eritromicina... Eu ia perguntar isso agora. Se tivesse que escolher, qual escolher? A eritro. Pelo protocolo, a eritro tem muito menos efeito colateral do que o nitrato de prata. Apesar de hoje ainda ser para um grupo muito restrito, tá? Poucos lugares hoje, poucas maternidades hoje têm a eritromicina. Até aqui no Rio de Janeiro, eu acho que há pouquíssimo tempo, a maior maternidade que tem trocou de nitrato de prata para eritromicina, tá? O protocolo do SUS todas as crianças que nascem de parto normal ou cesárea com rompimento de bolsa fazem... Independente do tempo? Independente do tempo. Fazem o nitrato de prata. Algumas maternidades usam nitrato de prata em todo mundo, tá? Nasceu, ganhou. Mas o protocolo do SUS é bolsa rota e parto vaginal, tá? Então, Tati, se eu vou ter no SUS, eu posso colocar no meu plano de parto que eu não quero nitrato de prata? Não sei se vai conseguir, tá? Não sei se vai conseguir que essa vontade seja respeitada. Porque como é um protocolo do hospital, muitas vezes vão fazer sem até mesmo te perguntar, vão chegar e vão fazer por ser protocolo do hospital, tá? Em ambiente particular, quem prescreve é nós, pediatras. Então, a gente vai levar em consideração história familiar, história da gestação, de familiar mesmo. Eu tenho alguém que já teve isso dentro da minha família. Então, a história familiar, a história do pré-natal. Então, um pré-natal bem feito, com todos os exames colhidos. História sexual da mãe também,
né? Então, a gente vai levar isso em consideração exatamente. também, e aí é mais uma coisa de importância da consulta pré-parto, né? Então, como que tá essa história sexual dessa mãe, né? E por último, a vontade da mãe. Então, se a mãe, Tati, faz tudo. Se ela quiser, Faz a gente tudo, faz tudo. vai fazer o colírio. Agora, existe a necessidade de fazer em todos os casos? Não. Não existe a necessidade de fazer em todos os casos. Então, se você tem total convicção que você não tem uma DST e que você não vai passar uma conjuntivite por DST para o seu filho, zero problema você botar no seu plano de parto que você não quer. Então, isso, eu acho que essa, da parte do colírio, que é sempre a estrela dos problemas, quando a gente fala já foi a aspiração, atualmente eu acho que é o colírio. É a estrela da discussão. A vitamina K também. Vitamina K virou também? Eu pego mais as perguntas do colírio. O que vale é a sua certeza de como é a sua vida sexual. E vamos combinar que eu brinco que ninguém bota a mão no fogo por ninguém. Então, né, assim, o que é uma certeza materna de vida sexual? Né, isso é sempre super questionável. Como foi o seu pré-natal? E você entender os riscos e os benefícios disso. Porque eu acho que, acima de tudo, você precisa entender por que eu não quero fazer isso no meu filho. Não é porque o plano de parto que eu peguei no Google disse que não é pra fazer, não é porque o Instagram da fulaninha de tal disse que isso é coisa de médico não humanizado. Não é por isso. Assim, eu não quero fazer porque eu tenho certeza da minha ausência de doença sexualmente transmissível e eu tenho certeza que isso não vai afetar o meu filho. Beleza, tá resolvido. Agora, eu não tenho essa certeza, eu não sei o que aconteceu. Será que vale o risco de uma cegueira na criança por conta de um colírio? Por isso que eu falo que ele não é vilão. Eu não tenho essa resposta. Essa resposta ela é individual. Ela vai de cada um, né? De como foi seu acompanhamento, de como são suas certezas e, enfim, e da sua decisão. Mas tá aí a resposta. Ele não é um vilão, galera. Não. Tá muito longe disso, né? E tem mais alguma grande problemática desse... Aí coisas menores que acontecem realmente, mas não oferecer glicose, né? Isso aí eu acho que a maioria já parou, faz, né? Não oferecer glicose, não oferecer complemento de maneira regular. Então, mas aí a gente tá falando até mais na sala de parto, né? Mas assim, hoje em dia, né, são raras as maternidades que têm berçário, né? Que tem aquele lugar onde era oferecido esse complemento regular. Então, a não ser que a mãe vá para uma UTI, a não ser que a mãe não tenha condições de ficar com a criança, ou que a criança tá taquipneica, que a criança tá com algum problema, né? Que a criança vai ter que ficar sob supervisão um pouquinho do médico e tudo. Em todos os outros casos, a criança vai com a mãe para o quarto. Então, não vai ser oferecido complemento, até porque a gente sabe, gente, que a criança ela nasce com uma reserva de mais ou menos 6 horas de glicemia. A não ser que a mãe seja diabética, mas se não, ela nasce com uma reserva de 6 horas. Então, ela não precisa de complemento, mesmo que nessas primeiras 6 horas ela não pegue bem o peito, mesmo que nessas primeiras 6 horas ela esteja sonolenta e não queira mamar. Então, complemento regular hoje, né? Em algumas maternidades, inclusive, agora você tem que assinar um papel prescrevendo. Graças a Deus, né? A gente tem conseguido essas pequenas vitórias. Mas por tirar o berçário daquele circuito, a gente melhorou muito esse dar complemento logo de cara para essa criança, que a gente sabe que isso não é legal, que isso pode atrapalhar e muito a amamentação, desenvolvimento de alergia e várias outras coisas que a gente pode ter. Então, eu acho que é isso, gente. Pensando na parte do pediatra na sala de parto, manter ao máximo possível o contato pele a pele, não fazer aspiração de rotina, os cuidados os mais próximos da mãe possível, principalmente durante a primeira hora de nascimento do bebê. Importante fazer a vitamina K, se você vai fazer o protocolo oral, se você vai fazer um injetável. Tem oral no Brasil? Não tem. Então, fazer a vitamina K. Eu já tive paciente que exportou, que trouxe, né? Que tu importou. Fazer a vitamina K.
fazer hepatite B tão logo possível seja, né? Não deixar, não fazer é o ponto. E o colírio pesar, muito bem pesado, caso a caso, né? Eu acho que é isso. Acho que é isso. E por hoje é só. A gente se vê semana que vem. Semana que vem a gente vai continuar falando de pediatria. Beijo!